Fala, meus amigos do canal Séries em Série, eu sou o Vinícius Saboia e hoje a gente volta a falar de romance aqui no canal. Um romance adolescente que faz sucesso há 3 anos e que chegou a Top 1 na Netflix. A gente tá falando do filme, da trilogia do filme Para Todos os Garotos. Mas a gente vai falar mais depois da vinheta. E hoje a gente volta falando de mais um filme, na verdade 3 filmes por um. No nosso vídeo a gente vai comentar Para Todos os Garotos, que é uma trilogia. Então a gente vai falar de uma forma geral se você bota ou não bota esses filmes todos na sua lista para você assistir em casa. E já que a gente está falando de Top 1 para você colocar aí na sua lista, você não vai deixar de dar o seu like aqui no nosso vídeo, né? O canal Séries em Série traz muita informação bacana para você, com vídeos de filmes e séries para você colocar na sua lista. Aproveita, se inscreve aqui no canal e compartilha com os seus amigos, porque quanto mais gente aqui pro Séries em Série, mais engaja a gente a trazer muito conteúdo bacana para você. Mas vamos lá falar de sinopse dessa trilogia maravilhosa. O filme conta a história de Lara Jean Covey, que é uma adolescente americana descendente de coreanos e tímida. E para lidar com essa timidez, a Lara Jean, ela que é uma romântica, escreve cartas. E essas cartas são endereçadas, claro que ela não envia para eles, é uma forma somente dela lidar com essa timidez. Ela escreve essas cartas para os seus crushes. Só que, num belo dia, essas cartas são enviadas misteriosamente para esses seus paqueras, esses antigos paqueras dela. A partir de então, a vida da Lara Jean dá uma reviravolta, já que o resultado do envio dessas cartas é um resultado bem positivo. Claro que a sinopse ela foca muito no filme, no primeiro filme. E no desenrolar tanto da história do primeiro filme quanto dos demais, a história ela fala um pouquinho mais da procura, da busca desses crushes pela Lara Jean. E também fala um pouquinho em relação ao relacionamento que ela consegue adquirir a partir do envio dessas cartas com o seu novo namorado, o Peter. Mas falando um pouquinho da história de Para Todos os Garotos, a gente precisa falar para vocês que esses filmes se tratam de romances adolescentes. A história é bem legal, é um filme que realmente vale bastante a pena pela sua história, mas se você busca um romance mais maduro, não é nestes filmes que você vai encontrar. Tá certo que a história se desenrola do romance adolescente da Lara Jean em busca do crescimento dela, até a busca dela pela jovialidade. Jovialidade, essa palavra existe? Bom, vocês entenderam. Mesmo que ela vá se desenvolvendo do primeiro filme em direção ao terceiro filme, que é no final do college, no final da escola dela, mesmo nesse caminho, ainda assim a gente trata de um romance adolescente, um romance teen, com histórias bem adolescentes e que se você for assistir esses filmes com os seus filhos, olha, eu vou te falar, é uma boa oportunidade de você, de repente, conseguir uma entrada com eles para tratar de assuntos em que muitas vezes eles são encabulados de falar com nós, pais de adolescentes. Então, de repente, é uma grande oportunidade, mesmo que eles fiquem encabulados, mesmo que eles fiquem com vergonha de falar com vocês, é uma boa oportunidade desses assuntos virem à tona. Então, de repente, é uma boa oportunidade de você assistir a esses 3 filmes, ter um entretenimento bem bacana e ainda assim ter essa proximidade com seus filhos adolescentes. E aí, saindo um pouco da história, um pouco porque ainda tem algumas coisas que estão relacionadas, a gente chega para falar um pouco desse elenco desse filme. E a gente não tem como deixar de falar da atuação da protagonista Lana Condor, que faz a Lara Jean de uma forma apaixonante. A interpretação dela, claro que junto com o texto que a direção trouxe muito bem, que foi muito bem elaborado,
Claro, foram textos que vieram oriundos de livros, já que o filme vem de uma literatura, vem de livros, e aí viraram esses filmes, fazem com que a interpretação da Lana Condor realmente seja excepcional. Ela soube extrair esse lado cômico, romântico, que a personagem traz pra gente, principalmente com tiradas rápidas em relação ao próprio texto, principalmente também com o lado sarcástico de algumas piadas, sem perder aquela essência adolescente que ela traz a todo momento durante o decorrer dos 3 filmes. Outro que encarnou o personagem muito bem foi Noah Centineo, que fez o personagem do Peter, o namorado da Lara Jean. No começo, você até acaba pensando que ele é realmente aquele cara playboyzão, aquele que é o garanhão, mas durante o decorrer da história, e já no primeiro filme, você consegue perceber o quanto que ele tem também esse romantismo dentro dele, e o quanto que isso é cativante na forma como é interpretado o personagem, e que vai cativando não somente a Lara Jean, vai conquistando não somente ela, mas também a todo o público que está assistindo a esses 3 filmes. E aí o cara é o garanhão, mas que na verdade, quando você conhece ele mais a fundo, você está se tratando de um cara que é um romântico e que conquista a todo mundo. Sim, é clichê, em muitos momentos é clichê, inclusive nos relacionamentos que eles têm ali, mas que foge a todo momento daquele tradicionalismo. E são por todas essas características que a trilogia Para Todos os Garotos merece a avaliação 4 estrelas. Vinícius sentado, aplaudindo um romance teen que tem toda uma originalidade, sim. É clichê, é um romance, é romance adolescente, mas que serve para você juntar mais com relação à sua família, assistir mais próximo daquele seu filho adolescente ou do seu pai, de repente, para criar aqueles diálogos que a gente acaba fugindo em muitas vezes, principalmente porque traz muita história de colégios, de universidade. Então, aproveita esse momento para sentar com seu filho, ter um entretenimento bacana, um filme muito bom, que não pode ficar de fora da sua lista e que vai você fazer ter um momento muito bom em família. Você curte uma comédia romântica teen? Você assistiu Para Todos os Garotos? O que você achou? Você indicaria isso para outras pessoas? Escreve aqui nos comentários. A gente indica, mas a gente quer saber qual é a sua opinião. Então conversa aqui com a gente para a gente dar mais opções para que todo mundo que está assistindo o vídeo possa também assistir essa mega produção e saber qual é a opinião de todos em relação a ela. Aproveita, deixa o seu like aqui no vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal e vai lá. Assiste esse outro vídeo aqui, pode ser aquele vídeo top sobre uma série top que você quer assistir. E a gente se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo, fui!